Descobri que meus pais espionam meu celular e agora minha liberdade acabou. Rafael sempre achou que sabia tudo sobre a vida dos seus pais, mas estava longe da verdade. Até o dia em que seu computador começou a travar, abrir janelas do nada e exibir mensagens que sumiam antes que pudesse ler. Foi aí que a pulga atrás da orelha virou elefante no meio da sala. Ele resolveu investigar, mexer mais fundo no sistema, e o que descobriu foi um choque que fez o coração quase parar. No meio de códigos e arquivos ocultos, encontrou um programa instalado sem seu consentimento. Um software de espionagem, daqueles mesmo, high-tech e secreto. Não era só para controlar as redes sociais ou saber se ele estava estudando. Era uma vigilância implacável. Tudo que digitava, cada clique, cada conversa privada, até mesmo os horários que ele ficava offline. Como se os pais fossem agentes de uma polícia particular. Ali, naquele aperto no peito, Rafael percebeu algo ainda pior. Uma pasta inteira com extratos, transferências, números, tudo documentando o roubo dos R$ 250 mil que ele juntou a duras penas, sacrificado em cima de segunda e terceira jornada, para comprar a sonhada casa própria. O dinheiro estava sumido. No lugar dele, uma planilha com uma mensagem fria do pai. Esse dinheiro vai garantir o futuro do Daniel. Daniel, o irmão mais novo, o queridinho, o favorito, um nó na garganta. Raiva transformada em fogo que queimava por dentro. Ele encarou o monitor, incrédulo, sentindo o chão fugir. Durante anos, acreditou que seus esforços fariam seu futuro seguro. Mas agora? Traído, espionado, roubado. Acha que a família foi sua fortaleza, mas tudo era uma armadilha, um teatro de fingimento. E agora? Confrontar? Buscar provas? Denunciar? O dilema girava na cabeça como um turbilhão, cada pensamento mais sufocante que o outro. Foi então que Laura entrou na história, como quem aparece justo na hora exotérmica que você mais precisa. Amiga de infância, firmeza de sempre, com um olhar afiado que parecia enxergar além das palavras. Ela não hesitou. Decidiu que ia ajudar Rafael a descobrir a verdade oculta. Eles começaram juntos, revirando cada pegada digital, cada conversa suspeita, cada transferência sombria. O que acharam? Uma teia nojenta de crimes financeiros enterrados no silêncio de uma família que parecia perfeita. O mistério só crescia. Mais eles desvendavam, mais o peso da verdade ameaçava engolir os dois. Naquela noite, cansado, cabeça fervendo, Rafael recebeu um arquivo estranho no computador. Uma mensagem anônima piscou na tela, ameaçadora e gélida. Se continuar, você vai se arrepender. Pare agora, ou tudo será exposto. E para pior. Gelou. O peito apertou como se alguém tivesse dado um soco certeiro. Olhava para as palavras, o cursor piscando com lentidão maligna. A escolha parecia clara e cruel. Ouvir a ameaça e se calar. Proteger um pouco da paz que sobrou. Ou usar Laura e enfrentar seus pais. Mesmo que isso significasse abrir uma fenda que talvez nem ele estivesse pronto para encarar. No silêncio do quarto, só se ouviam os batimentos acelerados no peito de Rafael e o zumbido baixo do computador. A vida que ele pensava ter, o futuro que ele sonhava, tudo parecia dançar no fio da navalha. E ele não sabia ainda para que lado pular. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ficou paralisado, a mensagem na tela queimando em sua mente. O que fazer agora? O medo o engoliu, mas o impulso de descobrir a verdade o puxava para frente. Ele respirou fundo, clicou na notificação
e com o coração acelerado, decidiu ignorar a advertência. Não posso parar agora, pensou. Laura estava contando com ele, e ele não a decepcionaria. Os dois passaram a madrugada em claro, virtualmente mergulhados em uma maré de dados. A cada passo que davam, mais evidências surgiam. Transações indevidas em contas não registradas, mensagens ocultas que revelavam planos minuciosos de como os pais estavam usando o dinheiro de Rafael. Cada descoberta era um soco no estômago. Ele só queria um futuro seguro, e tudo que recebeu foi traição. No meio deste turbilhão digital, um som agudo interrompeu o silêncio do quarto. Seu celular vibrou furiosamente sobre a mesa. Era uma mensagem de alguém que ele não reconhecia. A curiosidade o puxou. Ele abriu rapidamente e a visão fez seu coração parar. Fotos suas, tiradas do lado de fora da escola, imagens de suas conversas com Laura, detalhes que só uma pessoa muito próxima poderia saber. E, ao final, a mensagem: estou sempre observando. Seja cauteloso. Um frio percorreu a espinha de Rafael. Ele sentiu a boca secar, quase incapaz de processar o que estava acontecendo. Ele levantou os olhos para Laura, que olhava também. As perguntas voavam de ambos. Quem poderia estar atrás disso? Seria algum tipo de vigilância dos pais ou alguém ainda mais envolvido? 2 dias depois, em meio a um clima de paranoia, Rafael decidiu confrontar seus pais. Ele teve que saber de uma vez por todas o que estava acontecendo. Quando se sentaram à mesa, o ar estava pesado. O estômago dele girava. Com uma voz trêmula, ele lançou a bomba. Vocês estão me espionando. Que programa é esse? Onde está meu dinheiro? Um silêncio mortal caiu sobre eles. Olhos arregalados, a mãe levou a mão à boca. O pai, que sempre foi firme e autoritário, parecia desconcertado. Mas foi sua mãe quem primeiro quebrou o silêncio. Rafael, não é o que você pensa. Ela começou a falar, mas outra ligação interrompeu. O telefone fixo tocou, ecoando pela sala. O pai atendeu, e só pelas expressões dele, Rafael percebeu que algo muito errado estava prestes a acontecer. O homem estava pálido, as palavras saíam entrecortadas. Depois, ele olhou para Rafael e, com uma voz que parecia não ser dele, revelou a verdade que estava escondida. Rafael, você não é nosso filho biológico. A frase se instalou na sala como uma bomba relógio, e ele sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. O que ele ouviu em seguida foi um turbilhão de segredos e mentiras. Uma história de adoção que ele nunca soubera, acompanhada de um passado que incluía força, amor e o que parecia ser um desvio sombrio. O pai continuou, revelando que os R$ 250 mil não eram apenas para Daniel, mas para um plano ainda maior que envolvia proteção e assassinos. Uma dívida antiga que sua família tinha contraído com pessoas muito perigosas. Rafael ficou paralisado, a mente girando. Ele não conseguiu processar. Todas as verdades que pensava saber sobre sua vida, sobre sua família, despencaram em um instante. O que ele deveria fazer agora? Lutar por sua liberdade ou mergulhar em um jogo maior do qual nem fazia ideia? Um novo barulho soou. A porta da frente se abriu com um estalo, e figuras ameaçadoras tomaram o espaço. O desespero tomou conta de Rafael à medida que o cenário mudava em um piscar de olhos. Quem eram eles? E, mais importante, o que realmente estava acontecendo nessa teia de segredos? Fiquem onde estão, ordenou uma voz profunda, e o pânico tomou conta do coração de Rafael. Qual seria o próximo movimento? A tensão na sala era insuportável. Rafael ainda tentava entender o que acabara de ouvir. O que significava ser adotado? E aquele passado obscuro que seus pais mencionavam? Com a respiração presa na garganta, ele não tinha certeza se deveria sentir alívio ou desespero. Mas antes que pudesse processar tudo, a situação se agravou ainda mais. As figuras ameaçadoras na porta avançaram. Eram homens robustos, com expressões frias, e um deles, de cabelos curtos e semblante fechado, rapidamente se posicionou na entrada. Os outros 2 seguiram, formando um semicírculo ao redor da família. Rafael sentiu o coração disparar.
A voz profunda ecoou de novo. Vocês não têm ideia do que provocaram. Rafael sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O pai tentou se colocar na frente, protetor, mas a irracionalidade da situação tomou conta. O que você quer? Ele tentava soar firme, mas a voz vacilava. O homem mais à frente apontou o dedo na direção de Rafael. O pior cenário já está em efeito. Você acabou de se tornar uma peça-chave em um jogo que não entende. Rafael trocou olhares com Laura, que observava em silêncio, a expressão dela refletindo o mesmo medo que o seu. O mundo virou um turbilhão em sua mente. Tudo parecia estar em colapso. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. O passado que pensava saber, a traição, o roubo, tudo levava a isso? Vocês sabem que esses documentos são a única coisa que nos protege, disse o pai, em um tom que misturava desespero com não aceitação. E você, Rafael, é a chave para isso. Se algo acontecer a você, tudo ruirá. Rafael franziu a testa. O quê? Como eu sou a chave? Que documentos são esses? Ele não compreendia. O que seus pais estavam escondendo? Os homens começaram a murmurar entre si, e Rafael percebeu que a tensão estava prestes a se transformar em algo real. Um deles, mais magro e nervoso, puxou um envelope grande de dentro do casaco e jogou na direção do pai. As coisas mudaram. Você sabe o que deve fazer. Isso não é mais sobre você ou sua vida. É sobre todos nós. Rafael, atormentado, sentiu seu corpo tremendo. Olhou para a mãe, que agora estava com o rosto pálido. Mãe, o que está acontecendo? Quem são eles? Antes que ela pudesse responder, o telefone fixo tocou novamente, quebrando o silêncio paralisante. Eram instantes que pareciam horas. O pai hesitou, mas finalmente atendeu. O que veio a seguir fez Rafael querer despedaçar o chão sob seus pés. Uma explosão de vozes familiares veio do outro lado da linha. Amigos, parentes, todos gritando. Entre murmúrios e frases desconexas, uma palavra se destacou. Está acontecendo. E eles estão vindo. Num instante, o mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. Alguém havia traído a família. Alguém que eles confiavam. A presença dos homens na sala não era apenas uma ameaça. Era um aviso. O passado que eles tentavam controlar agora estava em risco de ser exposto, e a vida de todos estava em perigo. E então, sem aviso, um som repentino quebrou a tensão. Um tiro ecoou pelo ar, fazendo todo mundo se virar. Rafael congelou. O coração parou. Não era a direção da porta, mas viera de um lugar que ele nunca esperaria. Laura. A expressão dela se transformou e um olhar de desespero cruzou seu rosto. Ela estava segurando um revólver e todos ficaram em choque. Desculpe, Rafael. Eu não queria que você soubesse assim. Mas não tenho escolha. Sua voz tremia. Sinto muito. Eu sou... Mas o que ela ia dizer ficou interrompido quando a porta se abriu novamente. Um grupo de pessoas armadas, com rostos cobertos, invadiu a sala, cercando todo mundo. O que estava acontecendo? Rafael só conseguia pensar em uma verdadeira encruzilhada. A confiança em sua amiga, a verdade sobre seus pais, as revelações que mudariam tudo ao seu redor. A única certeza que ele tinha agora era que nada jamais voltaria a ser como antes. A vida que pensara levar estava prestes a ser despedaçada, e ele ainda estava se questionando em meio ao caos. O tempo corria, e a próxima escolha dele poderia definir tudo. A tensão na sala estava insuportável. Rafael olhava para Laura, que segurava a arma como se sua vida dependesse daquilo. A presença ameaçadora dos homens parecia sufocá-lo. O tempo parou e, em um instante que parecia uma eternidade, os olhos de Laura brilharam com medo e desespero. Mas então, uma explosão de som ecoou quando ela finalmente gritou: "Eu não sou quem você pensa que sou!" As palavras saíram como um golpe na cara, e a atmosfera mudou em um coração batido. O olhar de Rafael se transformou em confusão. O que ela estava dizendo? As revelações que estavam prestes a se desenrolar pareciam tão absurdas quanto assustadoras. "Laura,
O que você quer dizer? Ele sentia o peso da sala. Cada coração batia como um tambor. Eu sou filha deles, dos homens que estão aqui. A revelação deixou a situação ainda mais surreal. Rafael não conseguiu processar. Laura, a sua melhor amiga, a pessoa que sempre esteve ao seu lado, estava ligada a esse caos. Eles me mandaram te proteger, te vigiar. Eu não queria que você soubesse, mas não tinha escolha. Eles têm algo com seu pai que você não consegue imaginar. O pai de Rafael palpitou. O que você quer dizer, Laura? É verdade? Sua voz tremia, e outras sombras surgiram nas expressões angustiadas. E enquanto as peças se encaixavam, tudo começou a fluir rápido, como um filme rodando em alta velocidade. Seu pai não é quem você imagina. Ele está envolvido em algo muito maior. Minha família, eles têm um acordo. Laura ofegava. As palavras dela carregavam não apenas medo, mas um tipo de desespero genuíno. Ela continuou. Acreditei que poderia te proteger, mas a situação mudou. Eles têm um plano e você está no meio disso. Os homens se agitaram. As expressões deles mostravam algo entre inquietude e raiva. Rafael sentiu uma onda de gelar a espinha e o cabelo arrepiou. Era como se ele estivesse em um turbilhão sem fim. Mas por quê? Por que tudo isso? A mente dele girava como uma roda em alta velocidade, e ele mal conseguia perguntar. Um dos homens à frente, o mais robusto, avançou com um semblante decidido. Esse garoto precisa entender, Laura. O que está em jogo é muito maior do que sua amizade. Se não fizermos isso, todos estaremos em perigo. O tempo se esgotou. Imediatamente, o telefone fixo tocou de novo, agora mais urgente. Rafael respirou fundo, mas antes que pudesse atender, um deles o segurou. O homem estava prestes a falar quando um estrondo saiu da porta da frente. Era um som agudo como uma explosão. O olhar de todos se virou instintivamente para a direção do barulho. A porta foi arrombada e uma figura imponente entrou. Uma mulher, com um olhar feroz e uma arma em punho. Ela não parecia espantosamente ameaçadora, mas havia algo de familiar em sua presença. Rafael arregalou os olhos. Mãe? Todos na sala congelaram. A mulher girou rapidamente. Os homens começaram a murmurar em pânico. Você não deveria estar aqui, gritou um deles. Mas antes que o ambiente pudesse afundar em nova confusão, ela disparou. Rafael, você precisa saber a verdade. Qual verdade? O coração dele pulava dentro do peito, batendo como se quisesse romper a pele. Não conseguia mais discernir onde acabava sua vida e começava aquela teia de mentiras. O ar estava carregado de tensão, cada segundo arrastando como uma eternidade. Ele nunca se sentiu tão preso. Ela avançou, mirando Laura com uma intensidade que fez a amiga recuar. Você não deveria confiar nela. As alianças mudam e as traições aparecem quando menos se espera. Rafael estava perdido, buscando uma conexão em meio ao caos. O que estava acontecendo? Era a sua própria mãe que dizia isso? Ele sentia o mundo desmoronar. Os relacionamentos que pensava ter eram apenas fragmentos de uma realidade devastadora. A mulher olhou diretamente para Rafael. A vida que você conhece não é nada comparado ao que realmente estamos enfrentando. Você precisa escolher um lado agora, ou poderá perder tudo. A sala parecia estar em movimento lento. A mente de Rafael disparava. Ele olhou para Laura, depois para sua mãe, os outros homens, e a verdade que nunca quis saber começou a surgir, mas algo não estava certo. Ele encarou um futuro sombrio, incerto, mas os próximos passos não eram claros. O coração de Rafael disparou, e uma súbita onda de revolta misturada à confusão invadiu seu corpo. O que vocês estão escondendo de mim? A escolha é minha? Que escolha? Ele estava pronto para descobrir, mas o verdadeiro impacto ainda estava por vir. E antes que pudesse se preparar, tudo se transformou em um caos. As luzes piscaram e uma explosão distante abalou o ambiente. Rafael se virou para ver a janela quebrando, e uma sombra humana aparecerá diante dele, trazendo uma nova onda de terror. O que estava prestes a acontecer
mudaria tudo. No meio da tempestade de confusões, segredos e escolhas, Rafael percebeu que a linha entre o certo e o errado nunca foi tão tênue, e o que ele faria a seguir iria decidir não apenas o seu destino, mas de todas as pessoas que amava, ou achava que amava. Rafael estava em um labirinto de emoções e decisões. As vozes ecoavam na sua mente, e o som da porta quebrando ainda ressoava em seus ouvidos. Ele olhou para Laura, que estava visivelmente abalada e com lágrimas nos olhos. Os homens com expressões severas cercavam cada canto da sala, e a tensão era palpável. "O que está acontecendo aqui?" Rafael perguntou, a voz tremendo. Sua mãe, ainda em pé com o olhar firme, dirigiu-se a ele. A determinação em seu rosto irradiava uma força inesperada. "Rafael, você precisa entender que há coisas que vão além da sua compreensão. O que está em jogo envolve muito mais do que uma simples traição ao dinheiro." Laura, ainda segurando a arma, começou a tremer. "Desculpe, Rafael. Eu só queria te proteger. Quando descobri quem eram meus pais biológicos e o que eles realmente faziam, eu já estava imersa nisso. Estou presa nesse jogo também e você é a chave." O homem robusto começou a se aproximar, mas Rafael deu um passo à frente. "Você está me dizendo que tudo isso é uma armadilha para me controlar e... O quê? Usar meu dinheiro? Eu não sou uma peça de jogo." A mulher que entrou, sua mãe, avançou mais e balançou a cabeça. "Não, filho. Se eles conseguirem o que querem, não só você, mas todos que você ama estarão em perigo. O dinheiro que você guardou é só um símbolo. A verdadeira questão é a lealdade e a proteção da nossa família." De repente, a atmosfera mudou. O grupo que invadiu a casa trouxe uma energia de ameaça palpável. Um tiro iria ser disparado. Mas antes que Rafael pudesse sentir o impacto, a porta dos fundos se abriu e uma figura familiar entrou. A avó de Rafael, mais conhecida por sua sabedoria e calma, entrou na sala e elevou a voz. "Basta! Chegou o momento de revelar as verdades." Silêncio. Todos se voltaram para ela, e Rafael, atordoado, viu sua avó gesticular com intensidade. "A história da nossa família não é simples. Adoção, dinheiro e segredos eram apenas a superfície. Você, Rafael, faz parte de algo muito maior. Você tem o sangue de uma linhagem que desejavam destruir, e seu potencial é imenso." Rafael sentiu seu coração acelerar. "Você quer dizer que eles não estão só atrás do meu dinheiro? Eles estão atrás de mim?" Ela assentiu, a expressão grave. "Sim, eles têm um plano para você. Um plano que, se concretizado, pode trazer não apenas sua queda, mas a queda de muitos. Precisamos trabalhar juntos, expor essa verdade antes que eles consigam." A expressão dos homens mudou. A tensão se acumulava, e Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para Laura, cujos olhos refletiam confusão e desespero. "Estamos juntos nisso, certo?" Uma explosão de sons afastou todos da conversa. Mas Rafael percebeu que essa era sua única chance. Com um movimento rápido, ele ativou uma aplicação no celular que Laura tinha instalado antes, um mecanismo para chamar ajuda. A sirene do lado de fora soou e as portas de entrada começaram a chiar. Aqueles homens perceberam a movimentação. "Temos que sair!" Um deles gritou. Mas Rafael estava determinado. Ele encontrou coragem. "Não vou permitir que continuem com isso. Não estou jogando mais o jogo." As luzes começaram a piscar, e a voz da avó ecoava. "É hora de abrir os olhos e lutar pela verdade." E com aquelas palavras, uma onda de proteção uniu todos eles. Rafael se posicionou entre a sua família e os intrusos, seu coração batendo forte. Logo seriam expostos, não mais se esconder. Diante daquela cena, tudo parecia possível. Ele estava pronto para lutar pelas verdades e pelo que realmente importava na sua vida. Mas a batalha apenas começava. Os novos aliados estavam ao seu lado, e a batalha por sua liberdade, seu futuro e o futuro de sua família estava prestes a ser travada. E antes que pudesse pensar no que aconteceria a seguir, Rafael sentiu a adrenalina correr. Ele não sabia se sairia vitorioso, mas uma coisa era certa.
estava disposto a descobrir. E enquanto tudo desmoronava ao redor, um grito cortante ecoou. Um eco de desespero ou determinação? Para você que chegou até aqui, um alerta importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras como essa cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Adoraríamos saber a sua opinião. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal por meio dessas ações. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.